gravando a partir de agora. Deus abençoe você que está nos vendo, você que está participando desse encontro, desse culto de ensino da palavra do Senhor. A nossa meditação e a nossa reflexão é baseada em cima da carta de Paulo aos Gálatas, e eu vou convidar os irmãos para refletir e meditar comigo em cima desse tema, como amar os irmãos. É tema muito pertinente para os dias atuais, pelo tempo em que nós estamos vivendo, e eu já tratei sobre esse assunto lá na igreja, como eu disse agora há pouco, quando nós estávamos discutindo sobre a questão do sentido verdadeiro do Evangelho, quando nós estávamos trabalhando a importância do Evangelho no sentido de ter uma vida transformada em Cristo Jesus. E vejam, essa imagem, ela nos traz a lembrança de união, ela nos traz a lembrança de companheirismo, ela nos traz a lembrança de estarmos juntos. E olhando para essa imagem, a gente consegue olhar para essa pergunta e avaliar alguma coisa sobre os nossos princípios de fé e de evangelho. Como amar os irmãos. É muito fácil quando nós amamos quem apenas nos ama. É muito fácil quando nós gostamos de quem gosta da gente. É muito fácil quando nós temos uma atenção especial apenas por quem tem atenção nossa. Mas o Evangelho nos leva a um princípio de viver uma vida amando incondicionalmente. Esse amor incondicional que eu me refiro é um amor de amar sem olhar a quem. E é mais ou menos isso que nós vamos estudar nesta noite. Vamos lá. Os irmãos estão me ouvindo? Dá um oi para mim, dá um amém, só para eu ter certeza que você... Amém. Glória a Deus. Vejam bem. Tá tudo bem, pastor. Amém, amém. Avaliem o que está na tela bem aí. Inúmeros pensamentos sobre como amar os irmãos são apresentados nos púlpitos, em seminários, em tratados, nos livros, porém, na sua grande maioria, tais recomendações decorrem de questões subjetivas. Ao que esse slide está falando? Esse slide está tratando sobre um amor teórico. Nós temos uma facilidade muito grande de falar de amor, mas apenas de falar de amor. Não temos facilidade de viver o amor. O amor teórico é um amor muito fácil, é um amor muito convencional. Agora, o amor verdadeiro é um amor que tem sentido prático. E esse slide nos remete exatamente a isso. Vejam o que diz esse segundo slide para a gente. Vamos lá, deixa eu tirar aqui rapidinho. Pronto. Como amar os irmãos. E esse aqui. Como amar o irmão se o que entendemos por amor não pode ser mensurado, provado ou demonstrado por evidências físicas, visto estarem atreladas às questões de foro íntimo, como sentimento e emoção. Esse slide está nos dizendo o seguinte, gente, que o amor nosso, o amor de homens, o amor entre pessoas, é um amor que nós medimos. Infelizmente, o nosso amor está detido a um sentimento, uma apresentação ou a um presente. Algumas pessoas acham que nós amamos alguém quando nós simplesmente presenteamos alguém. Outras pessoas acham que nós amamos alguém quando nós beijamos alguém. Outras pessoas acham que nós amamos alguém quando nós abraçamos alguém. Mas o sentido disso, o sentido que esse texto bíblico quer nos mostrar, não é isso. O sentido de que esse texto bíblico quer nos mostrar é fundamentado na palavra do Senhor. Como amar se palavras, atitudes e ações não evidenciam de maneira prática, inequívoca e irrefutável? E o que é esse amor bíblico? Ao que amor a Bíblia está se referindo? Irmãos, quando a Bíblia fala sobre amar o irmão, o que vocês entendem sobre isso? Alguém pode compartilhar comigo? Quer compartilhar alguma coisa, Ricardo? O irmão quer compartilhar alguma coisa comigo? A Bíblia fala que nós temos que amar o nosso irmão. Mas como que vocês veem esse texto? Baseado em quê? Qual é a tua perspectiva? Baseado em como? Alguém quer compartilhar isso?
Liga teu áudio e fala comigo, para vocês não ficarem apenas me ouvindo. Vocês podem ligar o áudio e dar uma opinião sobre o que vocês estão vendo e aquilo que vocês também estão ouvindo. Amém? Amém. Alguém quer falar? Quer falar, Ismael? Quer falar? Como é, pastor? Sim, pastor. As cartas de Paulo, ele traz muito sobre o comportamento cristão, né? Como deve ser o comportamento do cristão. Ele fala do amor de Cristo na morte, ele fala muito sobre a morte de Cristo, sobre esse segundo véu, sobre o véu rompido. E quando o senhor falou sobre o amor para com os irmãos, eu lembrei muito de uma das cartas dele, Filemon, ou Filemon, algum depende de como ler. E ele fala de Onésio, que são duas partes que eu acho muito lindo da parte dele, que ele fala assim no 12, né? Eu te envio de volta uma pessoa, que quer dizer o meu próprio coração. E ele acrescenta que se caso esse Onésio estivesse devendo algo a que ele estava enviando, que lançasse na conta dele. Então, aí você mostra um amor verdadeiro para com os irmãos. Um amor que ajuda e não que enfraquece. Um amor porque foi um preso, né? De certa forma, foi um preso que foi convertido na prisão junto com Paulo. E ele teve amor para com aquela pessoa que estava naquele momento encarcerado, apresentou o amor de Deus a ele, ele se converteu, e aí ele continuou no amor, que era encaminhando aquela pessoa a ser cuidada por outra pessoa, que inclusive esta outra pessoa era um ex-dono dele. E que o Paulo pede para que tudo ele esquecesse e cuidasse com o amor daquela pessoa, porque ele estava entendendo o próprio coração. Então, essa carta ela me traz um profundo ato de amor para com o irmão. Legal, parabéns pela boa meditação. É esse sentido verdadeiro que a Bíblia quer trazer sobre o evangelho na vida do crente, do cristão. Veja, a gente precisa olhar a questão do amar numa perspectiva bíblica. Vejam o que está escrito aí. Quando pensamos no amor no ponto de vista sentimental, desliguem o áudio de vocês, gente. Temos de considerar o amor como uma via de mão dupla, pois quem é amado também tem que sentir, pois também quem é amado também tem que se sentir amado. Hoje nós condicionamos muito, avaliamos ou abalizamos o seguinte: amar sobre condições, Kelly. Amar, Ricardo, sobre algumas condições é algo que nos faz viver uma condição estritamente humana. Quando eu olho para uma perspectiva bíblica do amor que Paulo está ensinando à igreja, que aqui Paulo vai falar sobre carregar as nossas próprias, carregar a carga um do outro. Aqui Paulo vai falar sobre a compreensão. Aqui Paulo vai tratar sobre mensurar um amor para com o irmão. Veja a importância disso para as nossas vidas. Quando nós olhamos isso numa perspectiva bíblica, isso nos causa um impacto de vida realmente muito forte. Deixa eu trazer aqui o próprio slide. Só um minuto. Só um minutinho. Pastor, Oi. Só um detalhezinho pequeno que eu esqueci de falar, e ele até fala, o Paulo fala que que aquele era um filho que ele gerou entre algemas. Então, só tem a capacidade de gerar quem tem a capacidade de amar. Sim, boa. Bem legal isso. Bem legal. Quando eu vou partir quando eu estou partindo dessa concepção de compreender isso, de fato eu vou trazer um sentido muito verdadeiro. Vamos lá. Nesse sentido, não basta quem ama deixar de fazer ao outro o que não deseja que os outros lhe façam. Inclusive, a Bíblia fala sobre, em Lucas capítulo 6, versículo 31, ele fala exatamente sobre o princípio de uma ética, que é amar, é fazer o bem sem olhar a quem. Olha a importância disso. Jesus fala sobre a importância desse
desse amor dessa maneira. Quer ver? Depois observa lá aquilo que fala sobre o princípio da ética cristã, que está em Lucas, capítulo de número 6, versículo 31. Não basta entender que amar é fazer o bem ao outro, se o outro não compreende que o que está sendo feito é bem, consequentemente não se sentirá amado. E aí vamos a uma reflexão. O que seria o bem a ser feito para com o irmão? Olhando para o nosso irmão, você acha que dar uma esmola é simplesmente fazer o bem? Ou você acha que a esmola não seria o mal quando se perpetuar a mendigância e a miséria? O outro não se sentiria ofendido caso lhe seja oferecido auxílio? Por que é importante a gente meditar sobre isso? É porque hoje nós temos visto as pessoas ajudarem ao outro e achando que a ajuda humana é mais importante do que a ajuda espiritual. É importante que você dê um alimento ao outro? É importante que você dê um suprimento ao outro? É importante que, por exemplo, a igreja ela se reúna e os irmãos ajudem uns aos outros? É também. Mas o que é mais valoroso e que tem que acontecer entre nós é a importância de nós ajudarmos ao outro espiritualmente, fisicamente, socialmente. É muito importante, com recurso, com provisões, é muito importante. Mas também mostrar ao outro. Esse questionamento que é feito lá é mais ou menos o seguinte: você imagina que se você olhar para uma pessoa que não é crente, uma pessoa que é mendigo e dá sempre para ela uma esmola, será que você, quando faz isso, você está fazendo bem? Ou será que você, quando faz isso, está fazendo mal? Quando você dá, por exemplo, uma esmola para alguém, você está incentivando ele a continuar pedindo esmola ou você está incentivando ele a parar, a sair daquela situação? É algo que a gente tem que realmente parar e meditar a cada dia, tá certo? É bastante importante quando nós avaliamos essa perspectiva. Vamos lá. Outra coisa importante. Estão conseguindo acompanhar o slide, gente? Sim. Amém. Sim. Vamos lá. Sim, pastor, sim. Amém. O maior problema de definirmos o amor ou o bem que se deve fazer ao outro está no campo do subjetivismo, o que nos leva a questionarmos como amar o irmão. Isso aqui está tratando sobre o quê? Essa subjetividade, assim, tudo tem a ver com aquilo, com a forma como você está fazendo. Existem, por exemplo, pessoas que estão ajudando a outra e estão mais preocupados na imagem que eles vão registrar do que naquilo que ele vai dar, né? Eu peguei algumas, esse mês, agora começo de mês, nós usamos alguns dízimos da igreja também, e nós compramos algumas cestas básicas. Os irmãos que acompanharam viram que eu tirei algumas fotos no carro e coloquei no grupo. Por que eu coloquei no grupo? Porque é importante, porque isso serve como exemplo para outro irmão. Mas eu não tive a preocupação de ir lá na casa da irmã Maria, da irmã Joana, da senhorinha bem pobre que estava ali, dar uma cesta, entregar a cesta e mostrar para a pessoa. Por quê? Porque o que vale é a nossa intenção. O valor está na forma como, aquilo que está no nosso coração. A Bíblia diz que se você dá esmola com uma mão, você não pode olhar para a forma como está dando com a outra. Isso é muito relevante para todos nós. Quando a gente trata da questão de amar, nós temos que ter muita atenção nessa forma de como nós estamos amando, tá? Veja bem, vale destacar que doar bens materiais ou se deixar desgastar até exaurir o fôlego de vida para melhorar as condições econômicas dos pobres não é o amor exigido por Deus. Vocês entendem o que é isso? Isso aqui está falando sobre o quê? Que você pode ajudar o tanto que você puder. É muito importante. Não deixa de ser uma prova de amor, mas ajudar o pobre com o recurso humano, você realmente não vai conseguir agradar a Deus na sua totalidade. O sentido disso é o quê? Nós vamos ver, à luz da Bíblia, algumas verdades sobre isso. Vamos lá.
abraçar causas sociais, assistencialistas, feministas, abolicionistas, sindicalistas. Não é o amor exigido por Deus. Levantar a bandeira contra o homossexualismo, o ateísmo, o liberalismo, o humanismo, não é o amor exigido por Deus. O que isso está se referindo? Ao que isso está tratando? Que nós, às vezes, lutamos tanto pelas causas sociais, sem se preocupar, de fato, com a essência de um verdadeiro amor. E o caminho do amor bíblico, o amor bíblico que nós temos que aprender, está bem aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 e 33. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. E aí, baseado no texto de Gálatas, capítulo de número 6, nós vamos ver alguns princípios. Olha o que diz. Gálatas, capítulo 6, versículo 6, diz assim: irmãos, se descobrirem que alguém cometeu algum pecado, veja que isso não está indo muito pela esfera daquilo que é material, pela esfera daquilo que é humano, pela esfera daquilo que é perecível. Olha qual é o sentido do amor que Paulo está trazendo. Quero que vocês compreendam o que eu estou falando. Paulo, nesse texto, ele não está tratando de um amor da ajuda física. Paulo está tratando de um amor de ajudar o ao outro, mas em outro sentido. Vamos lá. Ele está dizendo, se vocês descobrirem que alguém cometeu algum erro, algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-los a voltar ao bom caminho. O que você aprende com isso aqui, meu irmão? O que isso aqui te ensina? Quando você olha para esse texto está tratando sobre o quê? Alguém pode compartilhar alguma coisa comigo? Esse texto, alguém? Os que estão ouvindo? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o texto. O texto está se referindo ao seguinte, ao sentido de você entender, sendo você mais espiritual do que eventualmente alguém. Você conhece alguém que é crente, que está nos caminhos do Senhor, mas este alguém se desvia do caminho, esse alguém desanima da fé, e você percebe que ele desanimou da fé, percebe que ele se distanciou dos caminhos. Qual é o teu papel? O que é que você tem que fazer? Você tem que ir até ele, fazer contato com ele, ajudar a ele. Diz assim, mas façam isso com espírito de brandura e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados. Vejam isso. Ajudar o irmão, compreendendo o irmão, suportando o irmão e entendendo o irmão. Gente, os dias de hoje, mais do que nunca, são dias de falta de amor absurdo. As pessoas não estão mais pensando na outra. Nós não temos visto mais as pessoas se importarem com a necessidade espiritual do outro. Parece que a necessidade física, a necessidade social está prevalecente acima de qualquer outra necessidade. Mas a Bíblia nos manda ir além de você olhar para alguém na sua espiritualidade, no nível do seu compromisso. Os nossos rogos é para que as pessoas de hoje, os crentes da igreja, sejam cuidados, sejam amados naquilo que é material e que não lhes falte nada, mas que eles sejam principalmente cuidados naquilo que é espiritual. Tem muita gente desanimando da fé nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Tem muita gente se afastando dos caminhos do Senhor nesses tempos de esconderijo espiritual. Tem muitas pessoas que estão usando esse tempo de quarentena para viver uma vida espiritual definhada, desanimadora. Então, é preciso que nós sejamos encorajados a encorajar o outro. Você sabe que quando você se importa e quando você tem interesse de encorajar alguém espiritualmente, você é fortalecido, você é edificado. Então, na medida em que você está dando para alguém uma palavra, se você sabe que alguém está desanimado na fé,
Se você sabe que alguém desanimou porque errou, porque pecou, mande para ele uma palavra de vida, porque essa palavra de vida que você está mandando para ele servirá para você também, servirá para fortalecer a sua fé também. Entendam o sentido disso. Vejam o que diz mais abaixo, versículo 2. Ajudem uns aos outros nas suas dificuldades e dessa maneira estarão obedecendo à lei de Cristo. Essa dificuldade aqui, para esse texto, não está se referindo exatamente a uma dificuldade física, vocês já compreenderam, dificuldade espiritual. Amém, gente? Amém, gente? Amém, meu pastor. Glória a Deus. Amém. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, 6, versículo 3. Pois se alguém pensa que é importante, quando na realidade não é, ele engana a si mesmo. Sabe o que isso está dizendo? Esse texto está dizendo? Tem muita gente envaidecida, achando que é mais espiritual que o outro, achando que é mais importante do que o outro. As pessoas se esquecerem de estar providos de humildade. As pessoas estão se esquecendo de uma condição de vida, de fé cristã. E esse texto está reprovando essa postura. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Paulo fala sobre isso. Então, se você está em abundância espiritual, amém. Não julgue o outro menos espiritual do que você. Ao contrário, se ele é um doméstico na fé, quando o texto fala em doméstico na fé, o texto está falando de alguém que está com você, que congrega com você, que mora com você, que precisa de ajuda espiritual. E é nesse sentido que esse texto está se referindo, tá certo? Veja bem, cada um deve provar sua própria conduta. Então, depois, ele poderá se orgulhar daquilo que ele mesmo fez, sem precisar se comparar com outras pessoas, pois cada um deve aceitar a sua própria responsabilidade. Versículo número 6. Deixa eu apagar aqui, aquele que está aprendendo a mensagem de Deus deve compartilhar todas as coisas boas com aquele que está ensinando. Sabe o que esse texto está nos ensinando, gente? Que na medida que você aprende a tua palavra de Deus, e é isso que eu quero reportar para você nesse momento, esse teu tempo. Você acorda de manhã, você medita na palavra, você reflete a palavra. Então, para um pouco e pensa em alguém, um irmão, uma irmã, um ente querido, uma pessoa que está desanimado, uma pessoa que está sem esperança. Se você souber de algum irmão da tua família, da tua igreja, que está com alguma necessidade física, amém. A gente se une e manda um alimento para ajudar ele, para ele poder comer também, porque isso é ato de fé. Mas a gente tem que encorajar ele a ter esperança com a boa palavra que nós estamos recebendo de Deus através da nossa vida com o próprio Deus. É isso que Paulo está tratando, gente. Vamos lá. A vida é como plantar no campo. Versículo 7. Não se gane, de Deus não se zomba, pois aquilo que uma pessoa plantar é o que ela também vai colher. Isso aqui fala sobre o quê, gente? Lei da semear? Lei da semear? Dura. Ou seja, faça coisas boas aos outros e o quê? Coisas ruins você vai receber? Não. Se você fizer coisas boas ao teu irmão, biblicamente, isso é princípio bíblico. Se você semeou na vida de alguém, isso volta para você. Alguém diz lá no mundo que quem planta vento colhe tempestade, é verdade. E quando, no sentido de ajudar fisicamente, vamos lá, vamos citar aqui alguns exemplos. Quando você ajuda alguém com um alimento, você pode ter certeza que aquilo ali fica registrado nos céus, para Deus. E quando você ajuda alguém espiritualmente, da mesma forma. Às vezes a gente está passando por uma situação de vida tão difícil, a gente está passando por tanta dificuldade, está tão desanimado. Você sabe o que a Bíblia diz para você? Ei, quando você está fraco, na verdade é que você está forte. Você está muito desanimado por conta de uma notícia. Você está muito desanimado por conta de uma situação.
Eu garanto uma coisa, ninguém vai orar como você vai orar. Você vai orar com o coração quebrantado. Você vai chorar, vai entregar para Deus. E aí de manhã cedo, quando você acordar, você tem que acordar entendendo que Deus está no controle das coisas. Entendendo que Deus vai dar a palavra de esperança. Então você tem que orar nesse sentido, meu irmão. Acreditando. Isso é lei da semeadura. É bíblico isso, está aqui. É quando você entende que aquilo que você planta, isso você vai colher. Aquela pessoa que plantou para satisfazer a necessidade pecaminosa, a necessidade pecadora, da sua natureza pecadora, vai colher a morte. Mas aquela pessoa que planta para agradar o Espírito, do Espírito receberá vida eterna. Vejam que maravilha. Então, assim, ó, quando você, de pronto, escute o que eu estou dizendo isso para você. É bíblico isso. Quando você estiver passando por um momento difícil da tua vida, não desanime. Não esqueça que você é um instrumento. Seja um anunciador desse amor. E ame ao teu irmão de uma forma incondicional. Amar o irmão no sentido é levar a ele uma palavra. O apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica, em Tessalonicenses capítulo 5, ele diz assim, ei, edifiquem uns aos outros. Leve uma palavra de esperança uns aos outros. Exorte uns aos outros. Quando você não estiver bem, peça uma palavra de conselho ao teu irmão. Quando você estiver bem, dê uma palavra de conselho ao teu irmão. Quando você perceber que o teu irmão não está nos caminhos, oriente ele. Você tem alguém na tua família, alguém na tua igreja, alguém que você conhece que está assim, que está frião, está desanimado. Quantas pessoas estão em casa agora? Eu não estou vendo daqui, mas eu acho que deu uma chuvinha ainda agora. Não tem ninguém na rua. 90% das pessoas não estão trabalhando. 50% das pessoas não estão na faculdade. E aonde é que está esse povo, gente? A gente chama, a gente convida, a gente conversa. Vocês vão ouvir o culto, vão ouvir a palavra. Tem gente que não usa nem o tempo para ver umas lives, um culto. Tem gente que vive de live em live, mas live que edifica, uma palavra de Deus, um pregador bom, um pastor bom, uma palavra boa. Mas tem gente que está usando todo o tempo para ver séries, uma atrás da outra. Gente que usa o tempo para ver filmes, um atrás do outro. Essas coisas enterte o teu tempo, mas elas não edificam a tua fé. Não edificam a tua fé. Então, seja um exortador dessas pessoas. Quando terminar o culto, vá lá no grupo e fala assim, irmão, o culto foi uma bênção, faltou só você lá. Tem muita gente que está nesse momento assistindo o Jornal Nacional. E o que ele está vendo lá? Coronavírus matou 100, matou 200, não sei quem morreu, não sei quem está morto. É só isso que a gente vê, gente. É só destruição e miséria. É só destruição. Não tem uma palavra de esperança. Então, assim, quando você estiver em casa, pegue uma palavra boa e mande uma palavra boa para o irmão. Aqui, meu irmão, uma palavra para você ver. Acompanhe o teu irmão, aquele irmão da igreja que você sabe que não está ligado, que não está acompanhando. A gente fica de longe aqui, às vezes de mãos atadas, e a gente fica quase que chalerando as pessoas para conversar com elas, gente. Mas é porque as pessoas estão frias, desanimadas. As pessoas não querem mais oração. Então, assim, vamos despertar, vamos levantar. A vida espiritual está nos causando muitos embates. Tá certo? Vamos lá. Olha o que diz isso. Não devemos nos cansar de fazer o bem. Tá aqui, ó. Tá vendo? Não devemos nos cansar. É bíblico isso. Mas qual é o sentido do bem que o apóstolo Paulo está falando aqui, gente? O sentido do bem que o apóstolo Paulo está falando aqui, volto a dizer para vocês, não é o bem simplesmente daquilo que é físico. Não é o bem simplesmente daquilo que é físico. É muito importante, mas não é só isso. Cansar de fazer o bem ao outro, mas o bem espiritual. O bem espiritual. É quando você assim se dispõe a guerrear. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já parou um tempinho para consagrar pela vida do teu irmão? Quando você ouve que o teu irmão está assim mal demais, e aí ele te liga e diz assim, irmão pastor, irmão fulano,
ore por mim, jejue por mim, consagra por mim. Aí você diz assim, não, amanhã, não vou nem dizer para o irmão, mas eu vou jejuar por ele, consagrar por ele. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é amor. Por quê? Porque às vezes o irmão está desanimado. Aí você faz o quê? Entra em guerra por ele. Aleluia. Aí você vai lutar pela vida dele, vai interceder. O amor é esse sentido de você levantar de madrugada e nem contar para ninguém, dizer assim, abençoa meu irmão está enfermo, meu irmão está doente. Hoje eu vivi um testemunho que tem um camarada aí que pegou um carro meu para vender e ele é bem sem vergonha, esse camarada lá, bem sem vergonha. E humanamente a vontade é só de matar ele, sabe? Mas a gente recebeu notícia hoje que ele está internado na UTI, está 15 dias entubado, quase morrendo. Quer dizer, dinheiro não vai fazer nada nessa situação. Aí o que a gente tem que fazer? Orar por ele. Jesus tem misericórdia, é uma vida. O sentido do amor que Paulo está falando, gente, é esse. É isso que nós temos que tratar. Pois nós obteremos a nossa colheita no tempo certo, se não desistirmos. Garanto para você que se você fizer o bem, esse bem vai voltar para você. Você sabia que Deus permite algumas coisas acontecer contigo para você depois ser um instrumento de bênção de outras pessoas? É igual, irmão Rodrigo, a gente dá um alimento para alguém. Por exemplo, você dá uma cesta básica para alguém, esquece, pronto, deu. No dia que você não tiver nadinha para comer, que você estiver precisando, Deus dá a provisão para você. Você, por exemplo, deu uma cesta básica para alguém, aí Deus vê aquela situação e te abençoa em outra coisa. Espiritualmente, a mesma coisa. Às vezes você... Se me permite um minutinho na palavra, Claro, eu não vou longe, não. Por 2 vezes aconteceu isso comigo. Agora, há pouco tempo, comecei a dizimar há pouco tempo. Sou novo que entreguei minha vida a Jesus. Daí, sempre a gente vem dizimando, né? Teve um dia, agora acho que 2 meses, não vai isso tudo, não. Do nada. Sério, apareceu R$ 1.750 da minha conta. Me pergunte por quê. Tinha lá FGTS atrasado. Mas atrasado de onde que eu já tinha recebido? Isso aí, foi Deus honrando. Foi Deus, não foi outra coisa. É verdade. Teve outras vezes, a Esmília que sabe aí, se ela me permite falar, apareceu R$600 na conta, se eu não me engano, na poupança. De onde que apareceu R$600 na poupança mesmo? Verdade. Isso aí, Rodrigo, é uma coisa que tem a ver com a fidelidade do homem, sabe? Às vezes a gente diz assim, em tempo de dificuldade, as pessoas não ficam fiéis no dízimo. Mas veja bem, ele não é fiel no dízimo, mas ele paga a conta da internet, na casa dele ele paga o telefone, ele compra tudo para dentro de casa que ele pode, mas quando é para dizimar ele não pode. Isso é uma questão de fidelidade e Deus honra quem é fiel ao dízimo. E mais do que isso, Deus honra principalmente, por exemplo, você está passando pelo tempo de crise. O Brasil está passando pelo tempo de crise, mas muitos de nós ainda estamos recebendo ou ganhando alguma coisa. Pode ter diminuído, mas estamos ganhando ou recebendo. E por que muitos deixaram de dizimar? Eu, graças a Deus, estou tendo a honra de estar segurando meu emprego e a gente está bem, graças a Deus. Você que está me ouvindo, me vendo, você que vai ver essa gravação depois, gente, mantenham-se fiel a Deus, mantenham-se fiel ao Senhor. Ele te honrará de uma forma muito especial, você pode ter certeza. Ele vai te honrar quando você manter o teu coração fiel a Deus. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Vamos para frente. Aqui, ó. O que diz esse texto? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, devemos fazer o bem a todos, mas principalmente para os irmãos da fé. Isso aqui não é exclusão, não. Isso aqui é uma orientação bíblica. Tá? Uma orientação bíblica.
Paulo termina a sua carta dizendo: eu estou escrevendo isso com as minhas próprias mãos. Vejam com que grandes letras eu faço. Aquele que estão forçando vocês a circuncidarem são os mesmos que querem se mostrar e ser aceitos pelos outros. Eles fazem isso somente porque não querem ser perseguidos pela causa de Cristo. Tá? Aí, versículo 13, que foi o texto bíblico que o irmão leu, nem mesmo os que são circuncidados. Porém, eles querem que vocês sejam circuncidados para poderem se gabar de terem colocado o sinal no corpo de vocês. Mais à frente eu falo um pouco sobre essa questão de ser circuncidado e por que ser circuncidado. Quanto a mim, eu nunca me gabe, a não ser a respeito da cruz de Cristo. Através dela, o mundo está crucificado em mim. Qual é o sentido prático disso? É que a gente tem que fazer o bem sem estar se preocupando em mostrar para alguém que a gente fez o bem. É isso que é importante, né? E a gente precisa amar esse entendimento bíblico, né, gente? Gente, o nosso tempo vai terminar. Falta um minutinho. Se cair, a gente vai voltar mais uma vez só para a gente fazer a oração. Falta 2 minutinhos para terminar, tá? Mas se cair, a gente volta para a gente finalizar esse texto aqui. E eu quero falar para vocês o seguinte, ó. Alguns princípios à luz da palavra de Deus para cuidado com o meu irmão. O que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro ponto. Amar o meu irmão, mesmo conhecendo os seus defeitos. Entendeu, hein? Vocês estão vendo direitinho esse slide, gente? Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Pronto, vamos lá. Biblicamente, eu preciso amar o meu irmão, mesmo conhecendo os seus defeitos. É isso mesmo. Todos temos defeitos, uns suportáveis e outros insuportáveis. E o que temos feito o que temos feito com esse defeito? Para mudar o meu irmão, eu preciso mudar primeiro. Com o meu próximo, preciso compreender que ele é um comigo e somos parte da mesma família em Cristo. Então, assim como mesmo não gostando de tudo que há em mim, eu não faço o mal a mim mesmo. Qual é o sentido disso? É que a gente só consegue amar o nosso próximo quando a gente entende isso. É como a gente amar o nosso cônjuge. É quando a gente olha para a vida do irmão, sabe que ele tem uma série de limitações. É quando a gente sabe que ele tem uma série de defeitos. Mas a gente tem que aprender a amar a ele e suportar a ele como ele é. Esse é um amor bíblico. Você já viu se Jesus fosse te amar somente pelas tuas qualidades e não levasse em consideração os teus defeitos? Seria muito sério. Então, o primeiro princípio é esse. Ame sem olhar os seus defeitos. Amém, gente? Anote.